Boa noite, igreja. É com alegria que nós vamos dar início a mais um culto nessa noite. Espero que vocês estejam bem em suas casas. E vamos dar início a mais um culto dessa maneira virtual. Ainda não é a ideal que nós estamos fazendo, mas ainda assim nós vamos cultuar ao nosso Deus no dia do Senhor, nesse domingo. Então, vamos dar início a esse culto. Eu vou pedir que você abra a palavra do Senhor, conforme escreveu o evangelista João, o apóstolo João, no primeiro capítulo da sua epístola, do seu evangelho, me desculpe. João, capítulo 1, evangelho de João, capítulo 1, nós leremos dos versos 1 ao verso 14. João 1, de 1 a 14. Se você puder, leia comigo. Vou ler de uma maneira mais lenta para que todos possam acompanhar a leitura e ler juntos, mesmo aí em sua casa. A palavra de Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece às trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Pai querido, nós, nessa noite, queremos render graças ao Senhor. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, mesmo dessa maneira virtual, nas nossas próprias casas. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe para que o mais rápido possível esse momento acabe, esse momento de pandemia, que esse vírus, ó Deus, não venha a nos atingir e seja, ó Deus, controlado o mais rápido possível, para que juntos possamos novamente nos reunir na Tua casa para louvarmos ao Senhor. Mas mesmo assim, mesmo dessa forma, nessa noite nós queremos louvar e adorar ao Teu nome. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui, para engrandecer a Ti. É o que te pedimos, ó Deus, e oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, nós iremos cantar o cântico Só de Ouvir Tua Voz. Louvemos ao Senhor nessa noite. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto. Vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora na Epístola de Tiago. Nós leremos capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo de número 3, versos de 1 a 12. Vamos fazer essa leitura mais uma vez. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só o põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela,
amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Meus irmãos, nesse instante vamos fazer um minuto de oração silenciosa. Baixe a sua cabeça, leve em oração ao nosso Senhor, peça a Ele perdão pelos seus pecados e logo depois nós faremos uma oração de confissão. Ore ao Senhor nesse instante. Senhor meu Deus, meu Pai, ó Deus, pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor limpe o nosso coração. Nós temos cometido, ó Deus, falhas contra o Senhor continuamente, pois nós somos pecadores, ó Pai. E por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus nos abençoe, ó Deus, para que possamos cada vez mais, dia a dia, melhorarmos a nossa forma de viver, para que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois é pelos méritos dele, ó Pai, que o Senhor nos perdoa. E nós agradecemos ao Senhor por isso. É o que te pedimos e oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos entoar a Deus mais um cântico? Abra o seu inário, hino de número 104. Cantemos ao Senhor mais uma vez. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei.
paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Bom, meus irmãos, chegamos agora ao momento mais importante do culto, o momento em que Deus fala conosco. Então, convidá-los a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, no Salmo de número 12. Esse será o texto em que nós investigaremos nessa noite. Salmo de número 12. Abra a palavra do Senhor neste salmo. Eu peço que você escute com fé a leitura que será feita da palavra. A palavra do Senhor diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós já cantamos ao Senhor, lemos a Tua palavra mais uma vez e pedimos agora, Deus, que o Senhor abra os nossos corações para ouvir a Tua voz, para entender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra. É o que te pedimos e oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nos últimos dias, alguns acontecimentos chocaram o nosso país. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a sua demissão em rede nacional. Mas não só isso. Ele também fez sérias acusações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Algumas poucas horas depois, o presidente também foi a público, em rede nacional também, e respondeu a esses questionamentos acusatórios a ele, e fez insinuações contrárias ao que havia sido dito pelo seu ex-ministro. Como era de se esperar, a população entrou em alvoroço, a internet ficou cheia de mensagens. Em quem acreditar? Quem tem a palavra mais confiável? Os apoiadores do presidente se dividiram. Uns disseram, eu votei foi no presidente, não foi no ministro. Outros renunciaram totalmente o seu apoio, decepcionados com o acontecimento. Os opositores aproveitaram. Passaram a dizer, batendo a mão no peito, eu não tinha dito? Eu estava certo desde o início. Sem nem se importar com quem está certo, com quem está errado, ou com os possíveis resultados disso. O mundo é assim, palavras daqui, palavras de lá. Quem está certo, quem está errado? Em qual palavra eu devo confiar? Ou será que eu não devo confiar em nada e viver simplesmente pelo meu próprio pensamento? O Salmo de número 12 nos esclarece um pouco sobre esse assunto. Ele nos mostra essa guerra de palavras que acontece em nosso mundo. E que mesmo em que meio a toda essa podridão desse mundo, há um caminho a se seguir. Por isso é que esse salmo irá nos ensinar hoje
é que num mundo de falsidade, a palavra de Deus é que deve ser exaltada. Vou falar mais uma vez. Num mundo de falsidade, a palavra de Deus é que deve ser exaltada. E em primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui neste salmo é que existe uma palavra que leva à perdição. E é essa que Davi, aquele que foi quem escreveu este salmo, começa nos apresentando. Mas lembre-se, isso é um salmo. Aqui Davi ele não está contando uma história, ele também não está descrevendo uma cena. Salmos são como cânticos, poesias, orações e clamores. São escritos que brotam do coração, da emoção. E, no caso, é uma emoção que a gente pode confiar, pois ela é inspirada pelo próprio Deus. Então, imagine que Davi ele já estivesse vivenciando essa guerra de palavras quando ele escreve este salmo. E você deve se lembrar, Davi, ele era o rei de Israel. Ele estava numa posição elevada na sociedade, o que fazia com que ele fosse constantemente assediado pelas pessoas. Muitas delas deviam se voltar contra ele, querendo tomar o seu lugar por meio de ameaças, por meio de mentiras caluniosas, ou outras que deviam procurar para extrair alguma coisa dele, para barganhar alguma coisa, tentando convencê-lo através de lisonjas mentirosas, com propostas que provavelmente envolviam a sua corrupção em busca de certos benefícios. Talvez dinheiro, terras, mulheres. Davi devia passar por muitas situações assim. São diversos os salmos em que ele escreveu clamando ao Senhor que o livre dos corruptos e daqueles que o ameaçavam. E neste salmo ele faz isso mais uma vez. Mas ele dá um foco maior na questão das palavras. E ele começa esse salmo dizendo: socorro, Senhor. Ele se volta ao Senhor em desespero, como se estivesse em uma situação de vida ou morte. Socorro é uma palavra forte. Ele a usa, pois ele sabe que não tem a quem recorrer, a não ser o único que pode dar auxílio a ele. E é justamente o que ele explica no versículo 1. Veja mais uma vez. Ele diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Davi pede socorro, pois ele estava se sentindo sozinho. Ele diz que não há mais homens piedosos e fiéis. Os homens de Deus em quem ele poderia confiar desapareceram. Não há mais homens tementes a Deus. E Davi fala muito sobre isso em seus salmos, sobre a abrangência do pecado e como ele atingiu o mundo inteiro. Já não há quem faça o bem, não há um sequer. É, por exemplo, o que diz logo aí no Salmo de número 14. Essa última parte do versículo 1 poderia até ser traduzida por: desapareceram os fiéis dentre os filhos de Adão. Isso quer dizer que Davi não vê homens tementes a Deus em todo o mundo, pois todos os homens são filhos de Adão. Ele provavelmente deve ter se lembrado de Abraão, de Moisés, de Josué, homens conhecidos na palavra de Deus por terem sido homens de Deus. Mas onde estão esses homens agora? Davi diz: desapareceram. E sabe como Davi chegou a essa conclusão? Observando a fala, observando a língua dos homens. No versículo 2 ele diz assim, veja só: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. O que Davi viu nesses homens? Mentira, engano, fofoca, calúnia, corrupção, desonestidade, fingimentos com objetivos pecaminosos. O que ele mostra aí é o pecado da língua,
onde a mentira reina, onde pessoas usam suas lábias para enganar. E se tem um tipo de pecado que é tão falado na Bíblia, é o pecado da língua. Tão falado quanto o pecado sexual. E Davi diz que não vê mais homens piedosos nesse mundo, porque todos foram tomados por esse tipo de pecado. Nos textos que nós lemos mais cedo na Epístola de Tiago, é mostrada a importância que a palavra de Deus dá sobre saber como cuidar e domar a própria língua. Ele diz que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ele mostra o tamanho do estrago que a língua pode causar, usando a ilustração de um navio, que mesmo com seu tamanho monstruoso, mesmo sendo batido por fortes ventos, ele é controlado por um pequenino leme, que o guia por onde ele for apontado. E ele compara isso à língua, que mesmo pequena em relação ao corpo, pode ser mais perigosa do que todo o resto. Tiago diz até mais. Ele diz que nenhum homem é capaz de domá-la. Ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago é duro ao falar sobre os perigos da nossa fala. E mesmo assim, nós damos pouca atenção a isso. Paul Tripp, um teólogo americano, em um livro que eu estava lendo sobre esse assunto, ele procura tentar explicar isso, e ele diz: a palavra em si não gera peso. Falar parece normal, comum, sem importância, inofensivo. Coisas que a gente faz corriqueiramente. Contudo, poucas coisas são mais importantes que isso. Quando nós temos dado importância ao que dizemos? Na verdade, o que normalmente a gente faz é pensar: é só uma mentirinha. Ou então, uma fofoquinha de nada. Vai sendo engraçado, eu não posso perder a piada. Ou quando nós pensamos: eu não vou mentir, só vou contar de um jeito que amenize a situação, mesmo que eu precise omitir alguns fatos. Mas, meus irmãos, é importante ficar claro aqui que eu não estou falando daquelas chamadas mentiras brancas, que muitas vezes nem descrevemos como mentiras. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. No livro de Êxodo, uma certa história quando as parteiras elas precisam mentir para os líderes egípcios para salvar os bebês israelitas que deveriam ser assassinados a mando do faraó. Ou quando Raabe mentiu para esconder os servos de Deus em sua casa para salvá-los. Ou então, quando Samuel vai à casa de Jessé, ungir a Davi como rei e teme por Saul fazer algo a ele. Ali, o próprio Deus fala para Samuel omitir o real sentido da sua missão, que era ungir a Davi. E ele fala para que Samuel leve um cabrito e diga que irá sacrificar ali ao Senhor. Não é sobre essas mentiras que Davi está falando neste salmo. Eu gosto da definição de mentira dada pelo teólogo John Frame. Ele diz: mentira é uma palavra ou ato que intencionalmente engana o próximo a modo de feri-lo. É isso que Davi está acusando nesse salmo. Pessoas falsas, mentirosas, que usam máscaras, que dizem ser uma coisa, mas na verdade fingem, apenas para alcançar algum benefício próprio, ferindo a outro. Às vezes usando de ameaças veladas ou coisas assim. É por isso que Davi clama ao Senhor, no versículo 3, de uma maneira bem enfática. Ele diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores. Davi pede ao Senhor livramento. E essa palavra cortar parece estranha, mas a maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, ela é traduzida por eliminar.
Alguns talvez dizem aqui que Davi estava falando para que o Senhor os corte no sentido de cortar fora as suas línguas, que é a maneira com que eles usam para falar o mal que eles falam. Mas, independente de qual seja a intenção de Davi, se seja destruí-los ou apenas livrá-los do órgão que usam para fazer o mal, o importante aqui é notarmos que, de maneira sincera, Davi pede livramento ao Senhor por meio da execução da justiça de Deus. Muitas vezes cristãos pensam que pedir que Deus execute sua justiça é um fardo, pois isso nos faz pedir que pessoas sejam presas ou que pessoas sofram algum tipo de mal. Mas, meus irmãos, devemos lembrar que pecados trazem consequências. Isso não deve nos isentar de clamar a justiça de Deus. Pois como o mal será extirpado, se não for pela atuação do próprio Deus? Devemos clamar para que Deus possa refrear o mal nesse mundo, para que a impiedade não domine esse mundo caído em pecado e que reine a justiça. E Davi também amplia o seu clamor por justiça, como explica no versículo 4, veja só. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Meus irmãos, o poder da língua, quando maliciosa e quando não refreado pela justiça, cria homens orgulhosos, que se acham senhores de si mesmos, que acham que podem qualquer coisa, que estão acima da lei e que esquecem que são finitos, fracos, meros humanos. Chegam a se colocar até acima de Deus, como Davi coloca aqui. Meus irmãos, esse é o caminho que leva à perdição. O caminho de quem acha que pode depender de si mesmo por meio da sua eloquência, da sua lábia e enganação. Por meio disso ele acha que pode alçar lugares altos. Talvez não haja exemplo mais latente do que os políticos corruptos do nosso momento. Usam a sua língua para enganar, para crescer, para se enriquecerem. Crescem por meio de mentiras e enganações. Meus irmãos, clamemos ao Senhor para que sejam descobertos e paguem pelo que fizeram. Mas não só políticos, clame ao Senhor para que os manipuladores, os mentirosos, os enganadores, que nem pensam no mal que causam, mas apenas em seus desejos como dinheiro, uma posição de vantagem, sexo, eles usam a sua língua para obter essas coisas. Clame ao Senhor por justiça, como Davi o faz. E mais, clame a Deus para que você mesmo não se enverede por esses caminhos, especialmente nesse momento de quarentena que temos passado, quando estamos confinados em nossas casas, mas estamos a todo momento à disposição da internet. As redes sociais são perigosas. A língua fica ainda mais venenosa quando estamos escondidos atrás da tela do computador ou do celular. Não se deixe levar, como fizeram os filhos de Adão, pois esse é um caminho que leva à perdição. Mas, meu irmão, nessa guerra de palavras não há só o caminho que leva à perdição. Graças a Deus, há um caminho contrário, que vai na contramão e que leva à salvação. E é isso que Davi mostra na segunda metade desse salmo. Ele começa mostrando que Deus não está cego para o que tem acontecido. Há pessoas sendo oprimidas, há pessoas necessitadas, como nos mostra o versículo 5. Mas Deus não está alheio a essas coisas. Na verdade, esse é um questionamento frequente, especialmente nessa época de pandemia em que estamos inseridos. Pessoas questionam, será que Deus ainda se lembra do mundo?
Será que há mesmo um Deus bondoso lá no céu que se lembra de nós? A resposta que a palavra nos dá é que sim. Deus governa e sabe o que está fazendo. O restante do versículo 5 nos diz isso. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Essa é uma promessa. Os salmos, de uma forma muito bela, nos lembram das promessas do nosso Senhor. Ele não se esqueceu. Ele promete salvação a todo aquele que tem sido afligido. Mas como podemos ter certeza de que o que Deus está falando é verdade? Por que eu deveria crer nisso? Você pode se perguntar. E é o versículo 6 que vai nos mostrar, em um contraste com as palavras dos homens mostradas nos versículos anteriores, agora contrastadas com as palavras do próprio Deus. Veja o versículo 6 mais uma vez. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Quando Davi falou das palavras dos homens, o que veio à sua mente rapidamente foi falsidade, engano, fingimento, mentira, soberba. Mas agora, quando Davi contrasta isso com as palavras de Deus, o que vem à sua mente é a pureza. As palavras do Senhor são puras, diferentemente das dos homens que são sujas e erradas. E a ilustração que Davi usa para retratar a pureza das palavras de Deus é a prata refinada, depurada 7 vezes. A prata, quando ela é encontrada, ela vem cheia de impurezas, cheia de elementos que a oxidam ou que a fazem perder o seu brilho. Por isso, quando ela é pega, ela precisa passar pelo processo de refinação, de depuração, a fim de que ela volte a ser só prata e tenha o seu valor restaurado. E as 7 vezes não estão aí por acaso. O número 7, normalmente, na literatura judaica e cristã, ele representa a perfeição. Então, o que Davi diz aqui é que a palavra de Deus ela é de uma pureza perfeita. Ou seja, ela é verdadeira. Ela é totalmente digna de confiança. Basta ver e você saberá. O que é o completo oposto das palavras dos homens. Por isso, no versículo 7, quando Davi diz: sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Ele reafirma a salvação prometida no versículo 5. Ele o faz agora com a comprovação de que se foi o Senhor que disse, e a sua palavra é verdadeira e digna de confiança, pura como a prata depurada 7 vezes, não há por que duvidar, apenas confiar e crer nele. A Bíblia, em toda a sua extensão, confirma isso. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, o escritor diz que é impossível que Deus minta. Em 2 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo diz: se somos infiéis, Deus permanece fiel. Recentemente eu li um livro chamado Coronavírus e Cristo, escrito pelo pastor americano John Piper. Está gratuito na internet, caso você se interesse, é uma leitura bastante recomendável. Ali, John Piper trata desse assunto. Como podemos confiar nas promessas de Deus em meio a tempos tão difíceis? Como podemos crer em sua bondade, em sua verdade, em meio a tanto sofrimento? Em meio à insegurança que estamos passando nesse tempo de doença, de pandemia? E a resposta dada por ele é a seguinte, ele diz: o modo como sabemos isso é semelhante ao modo como sabemos que o mel é mel. A ciência e a tecnologia podem dizer que determinado frasco contém mel por causa de experimentos químicos ou coisas assim. Assim como os estudiosos da Bíblia podem argumentar convincentemente que a Bíblia
ela é historicamente confiável. Mas a maioria das pessoas não é cientista ou estudiosa. Sabemos que algo é mel porque o provamos. Da mesma forma, há uma doçura divina na glória de Deus, na mensagem da Bíblia. Ela toca uma parte de nós que sabemos ter sido colocada lá pelo próprio Deus. Provem e vejam que o Senhor é bom. É o que diz o Salmo 34, versículo 8. Este é um ver e provar verdadeiros. Não é um faz de conta. É ver e provar o que realmente está lá. E Piper complementa dizendo: a minha voz é erva, a voz de Deus é granito. Portanto, nos piores e melhores momentos, as palavras de Deus trazem paz e alegria inabaláveis. É assim que nós confiamos em Deus, em meio às dificuldades, provando do seu amor e bondade perfeitos e crendo na sua palavra pura e verdadeira. Te convido a provar isso, caso você ainda não tenha experimentado. Vai mudar a sua vida. Mas interessante é que esse salmo não termina aí. O versículo 8 diz assim: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Se este salmo terminasse no versículo 7, seria ótimo. Terminaria com uma palavra de esperança em que nós podemos confiar e nos alegrar. Mas Davi preferiu terminar esse salmo no versículo 8, com uma nota amarga no fim. Ele prefere lembrar os leitores de que, no mundo, a palavra que tem prevalecido é a perversidade. O que o mundo tem exaltado é a maldade, é o pecado. E mais uma vez Davi usa a expressão filhos dos homens aqui, como no versículo 1, ou seja, a causa do desaparecimento dos filhos dos homens, dos tementes a Deus, no versículo 1, é que foram fisgados pelo mundo de perversidade, não exaltando o Criador, mas exaltando a vileza, a maldade. Davi ele quer deixar para nós um alerta aqui. O mundo é assim, perverso, mau, cheio de pecado. O que é que você vai fazer? Se igualar a todos os outros filhos de Adão? Vai na mesma onda que eles? Tentando alcançar os seus desejos por meio do engano, da falsidade? Ou será que você vai seguir a pura palavra de Deus? Meus irmãos, Deus nos deu um caminho a seguir, e é o caminho da verdade, o caminho da pureza da sua palavra. Na verdade, o caminho é a própria palavra, como nós lemos no Evangelho de João. A palavra que se encarnou e veio a esse mundo trazer salvação. Interessante que antes mesmo de Jesus nascer, Davi escreve esse salmo clamando ao Senhor que dentre os filhos de Adão não há homens de Deus, homens que temem ao Senhor verdadeiramente. Era necessário que Deus intervisse na história, enviando seu próprio Filho Jesus, o Filho de Deus, para que a salvação pudesse chegar. O caminho que leva à salvação, meus irmãos, é fazer morrer a nossa natureza de filhos de Adão e nos tornarmos filhos de Deus por meio do segundo Adão, o perfeito Jesus Cristo. Aquele que em meio às vozes caluniosas, mentirosas e acusatórias permaneceu calado e sofreu também calado, mesmo injustamente, morrendo na cruz, para poder nos salvar do meu e do seu pecado. Esse é o caminho que nos leva à salvação. Confiança plena, fé total no Verbo que se encarnou. Mas, meu irmão, antes de concluir este sermão, eu quero que você pense numa coisa.
Certa vez um homem chamado Jay Adams, um pastor, ele foi conversar com uma pessoa que padecia de esquizofrenia. A pessoa disse a ele que o problema dela eram as vozes, as várias vozes que ela ouvia, que o faziam confundir as coisas e ir por caminhos errados. Jay Adams ouviu atentamente e depois disse a ele assim: bom, no caminho até aqui para conversar com você, eu também ouvi muitas vozes. A minha na minha própria cabeça, a da minha esposa, o do rádio ligado no meu carro, as das pessoas na rua, as das pessoas com quem eu cumprimentei e conversei antes de vir até aqui. Bom, o problema não são as várias vozes que eu tenho ouvido. A real questão é qual voz você vai escolher escutar. Meu irmão, nessa guerra de palavras que travamos constantemente nesse mundo, escutamos vozes de todos os lados. O pior é que o grande combustível dessas vozes é o pecado, que faz com que a maldade e a perversidade sejam exaltadas. Políticos e chefes e colegas de trabalho, escola ou faculdade, a sua televisão, a internet, são todas vozes contaminadas pelo pecado. Mas em contramão a essas vozes, existe a pura voz de Deus, revelada e encarnada em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o caminho que este salmo nos apresenta. Um caminho verdadeiro, puro e digno de confiança. Essa é a palavra que deve ser exaltada. A palavra que deve ser ouvida e que deve estar constantemente nos nossos lábios, pois ela é a única que tem poder para trazer salvação. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela mexe conosco. Ela transforma as nossas vidas. E principalmente obrigado pela tua palavra encarnada, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para poder nos salvar. Obrigado, Senhor, porque pela sua morte naquela cruz, nós podemos, ó Deus, ser salvos do nosso pecado. Nós te louvamos por isso, mas também agradecemos porque Ele ressuscitou e um dia retornará para nos levar para junto de Ti, quando todo esse mal será extirpado desse mundo. Ó, como esperamos esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar essa esperança. Vem, Senhor Jesus. É o que oramos no nome dele. Amém. Bom, meus irmãos, vamos então cantar mais uma vez o cântico que tem muito a ver com esta mensagem. Não sei se você o conhece, nós não cantamos tanto aqui na igreja. É o cântico baseado no último versículo do Salmo 19. Vamos cantar: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia
dia, a cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de podermos louvá-lo mesmo em meio a essas dificuldades. E eu convido que você baixe sua cabeça, nós vamos fazer uma oração final e logo em seguida teremos a bênção pelo reverendo Jolson. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a esses momentos difíceis. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor não se esqueceu e nunca se esquecerá daqueles que são teus. Nós podemos confiar no Senhor. Obrigado, Senhor, por isso, por essa certeza que o Senhor nos dá. Nós agradecemos ao Senhor por este culto, agradecemos ao Senhor pelo dia do Senhor, o dia que podemos descansar em Ti e reservar para nos dedicarmos ao Senhor. Peço que o Senhor cuide de nós ao longo dessa semana, nas nossas casas, nos nossos afazeres, e que cuide de nós também, ó Deus, mesmo nessa dificuldade desse vírus, ó Pai. Continue nos abençoando, é o que te pedimos. Pedimos também que o Senhor possa fazer com que haja uma cura o mais breve possível, para que possamos retornar a fazer os cultos juntos aqui com os irmãos, para louvarmos ao Senhor conjuntamente, ó Pai. É o que te pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Recebeis a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o nosso Criador e eterno sustentador, que a comunhão do Espírito Santo, o nosso Confortador e Consolador, esteja, amados irmãos, conosco, com toda a Igreja de Jesus Cristo que está ouvindo, com todo o povo de Deus reunido e que se estenda sobre toda a face da terra para a honra, glória e louvor do nosso Deus Trino. Amém. Irmãos, é importante também nós deixarmos alguns avisos. Os dias de culto que nós tínhamos na igreja, terça e quinta-feira, escola dominical e também o culto no domingo à noite, nós sempre teremos um culto, uma programação. Na terça-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, e na escola dominical, no domingo, às 9 horas, nós teremos os nossos cultos no mesmo formato, pelo Meet. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema. Nós temos o nosso irmão Diácono William, nós temos também o nosso irmão presbítero Wilquias, nós temos o presbítero Epitácio, o presbítero Jaime,
e outros irmãos que podem estar ajudando. Então não tenha nenhum receio, qualquer coisa, entre em contato com um deles ou com a gente para que a gente possa direcionar. No domingo à noite, aí nós teremos o nosso culto pelo YouTube. Então vai estar disponibilizado para os irmãos, para a igreja, a partir das 18 horas. Esteja atento para que você possa aproveitar terça, quinta, domingo na escola dominical e também domingo à noite. Que Deus nos abençoe.